Olá, que bênção tem sido compartilhar com você sobre os acontecimentos dos últimos dias, mas a nossa preocupação principal é com quem é esta pessoa, este ser humano que vai testemunhar a volta de Jesus. Que igreja é essa que vai estar preparada para fazer a recepção de Jesus nas nuvens? Quem sou eu nestes tempos? É o que nós deveríamos estar perguntando a nós mesmos. Mas vamos lá, de novo, à leitura do texto que nos leva a esta reflexão. Não seja ingênuo, Paulo diz a Timóteo, na segunda carta, capítulo 3. Tempos difíceis vêm por aí. À medida que o fim se aproxima, os homens vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros, sem escrúpulos, irredutíveis, caluniadores, sem autocontroles, selvagens, cínicos, traiçoeiros, impiedosos, vazios, viciados em sexo e alérgicos a Deus. Nesta palavra, eu gostaria de trabalhar duas palavras hoje que têm a ver com hipocrisia, que é um dos termos para esse nosso tema de hoje, e cínico. Hipocrisia e cinismo. Como é difícil nós encararmos isso. A hipocrisia tem a ver com máscara. Uma das coisas interessantes, do meu ponto de vista, que tem servido essa chamada quarentena e o que nós temos observado no Brasil e no mundo, a quarentena tem nos mostrado tanto as fragilidades quanto os pontos fortes. Cada um tem os dois. Uns têm mais de um lado, o outro tem menos do outro. Mas o que mais tem demonstrado, um lado da sociedade tem usado a expressão fulano saiu do armário. E eu gostaria de dizer e usar essa expressão hoje. Como a quarentena tem tirado gente do armário, porque é impossível não se posicionar. É impossível não se posicionar. O que é a hipocrisia? A hipocrisia é a irmã siamesa do cinismo. É máscara. E não por coincidência, é a época em que o mundo inteiro é convidado a usar máscaras. Você conhece alguém mascarado? Não se esqueça que até no colégio apostólico houve discípulo hipócrita. Assim como Judas, muitos têm aparência de piedade, mas são lobos devoradores. Lembre que todo hipócrita é um traidor, bem como todo traidor é um mascarado, é um dissimulado. Hipocrisia, cinismo e dissimulação, elas estão no mesmo nível conceitual. A hipocrisia é o uso de uma máscara. Isso é usado muito em artes, principalmente no teatro, quando as pessoas precisam pintar o rosto ou colocar uma máscara para simular que um personagem X, Y, Z. O grande problema é que saiu do teatro e dos camarins para o público, e o público passou a fazer-se de personagens. Vou citar alguns casos bíblicos. Já citei o caso de Judas, que ele achava que estava enganando a todo mundo, mas infelizmente, como isso é verdadeiro, isso é real, a pessoa pensa que está enganando a todo mundo, mas ela está enganando a si mesma. Tanto é que no momento chave de que Judas já estava para deixar a mesa para ir buscar o seu dinheiro com o sumo sacerdote, o próprio Jesus, quando fez a pergunta para os discípulos, de colocação, aliás, para os discípulos, um de vós há de me trair. Jesus não fez uma pergunta, será que eu vou ser traído? Ele disse, não. Um de vós há de me trair, eu sei.
Aí quando Judas mete a mão no bocado para pegar o seu bocado, Jesus diz, o que mete a mão comigo é este. Logo em seguida, Judas deixou a mesa. Era um mascarado no meio do colégio apostólico. Em Atos 5, nós vemos isso também. Poderia citar outros casos na Bíblia. Em Atos 5, nós temos uma coisa bastante interessante logo após o ato de nós vemos Barnabé vender uma fazenda e trazer todo o dinheiro para ajudar os carentes da igreja. Nós temos um casal, Ananias e Safira, que tentam imitar, preste atenção, é uma dissimulação, é um cinismo. Eles combinaram em casa mentir sobre a venda da propriedade e o preço da propriedade. Aí vem a dona... Vem, claro, primeiro Ananias ao culto, deixou a mulher para trás, e ao chegar ali, Pedro desmascara pelo poder que há no Espírito Santo, e ele cai e morre. A Bíblia diz que 3 horas depois, e observe que eles ainda estavam em culto. Alguns reclamam do culto de 1h30, aquele lá durou mais de 3 horas. Chega a dona Safira, né? Atrasada para variar e cheia de si com a sua verdade. E aí Pedro a repreende. Vendeste a propriedade, portanto? Ela poderia ter dito, não, pastor, eu com meu esposo nós combinamos em mentir, mas isso não é verdade e tal. Não, ela confirmou a mentira. Também caiu dura e morreu. Os dois foram sepultados. A Bíblia diz que eles deram uma parada, alguém foi sepultar e o culto continuou. Que coisa triste e que coisa dura a punição da hipocrisia no horário de culto foi penalizado com a morte. Eu me lembro que certa feita eu estava dando aula sobre Atos em Curitiba e um aluno no seminário lá, e um aluno disse para mim, pastor, o senhor acredita que esta palavra é apenas uma narrativa, uma metáfora, ou o senhor acredita no sentido textual? Eu disse, eu acredito que aconteceu sim, e está escrito aqui no contexto mesmo, foi um ato histórico. Aí ele deu uma risada, olhou para mim, para a classe e disse assim, então por que isso não acontece hoje? Eu abaixei a cabeça, parei, pensei, busquei de Deus, e eu dei a resposta com tanta certeza que eu a tenho até hoje e vai continuar comigo o resto da minha vida. Eu lhe disse, olha, por que isso não acontece hoje? Eu teria pelo menos 2 alternativas como resposta para você. Em primeiro lugar, se todas as vezes que o líder religioso, o líder da igreja, fosse desmascarar alguém e esse alguém morresse, nós não teríamos mais culto de louvor e adoração, só cultos fúnebres, porque o que tem de mentira no nosso meio é só pela misericórdia de Deus. Nem vermelhos as pessoas ficam mais para mentir, mentem descaradamente. Depois, se cada vez que o pastor desmascarasse uma mentira, morresse, a própria liderança da igreja já o levaria para ser preso, porque eles não querem esses líderes que falam a verdade que mata. Eles querem aqueles adocicados que são coniventes com as suas mentiras e por isso mudam de igreja para igreja à medida que são descobertos, porque são hipócritas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre das máscaras, nos livre da hipocrisia. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que está me ouvindo agora. Eu oro a Deus que o Senhor nos ajude a que possamos evitar a hipocrisia e tenhamos um caráter honesto, sincero diante do Senhor. Que a nossa alma e o nosso coração estejam em sintonia contigo e com os teus propósitos. Livre-nos da dissimulação, do cinismo e da hipocrisia. Eu oro, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus.